Capítulo 100. Kaiji olhou para Freijin em silêncio, parte dela com pena da elfa loira, mãe de uma filha que se tornará mãe de 3, das quais 2 ainda eram posses. Ela fechou os olhos vermelhos como sangue, temer sempre que me tirarem. Como eu me sentiria se a senhora quisesse vender a Priceles? E, por mais claro que fosse para ela, o coração do mordomo não estava tão cheio de pena a ponto de se comover. Se sua lealdade a ela não vacilar, bem, você conhece as leis dela. Você as viu quando as escrevi para ela, sob seu comando, Kaiji contou. Freijin, eu entendo como você se sente em relação a Nossa Senhora, não vou negar que eu mesmo senti, as horas em que fiquei prostrada com um chicote à minha frente, esperando que ela voltasse e me punisse, nunca esquecerei um minuto sequer. Mas você só precisa servir verdadeiramente, e não tem nada a temer, eu lhe prometo, ela conhece a nossa dor. Intimamente, isso é parte do que a torna a deusa que ela é, e porque é blasfêmia fazer qualquer coisa que não seja obedecer e servir lealmente, sua empatia moldou-se em uma resolução de ferro, seus olhos se abriram novamente para encontrar os da hesitante Freijin. Você sabe a verdade, não sabe? Freijin perguntou, levantando a mão para cobrir os lábios entreabertos. Kaiji deixou a pergunta pairar no ar por um minuto inteiro antes de reconhecê-la. Sim, eu beijei as cicatrizes dela e a amo por elas. Ela as mostrou para você? No dia em que ela me espancou até virar polpa, antes de me fazer lutar para ficar com Lena, Strain, depois de me esmagar até a morte, ela me ajudou a levantar, me deu o que eu queria. Freijin baixou a cabeça e fechou as mãos na frente da cintura. Eu as tenho por causa dela, eu sei o que estou dizendo, por querer ir. Eu entendo, mas elas são minhas agora, e tendo perdido minha Viema uma vez, até mesmo a possibilidade de isso acontecer de novo? Ela balançou a cabeça, levantou o pulso e esfregou os olhos. Kaiji sentiu o orgulho crescer em seu peito pelo poder de sua mestra, e uma onda de afeição como uma fonte fresca na natureza. Freijin, ela lhe deu o que você conquistou por sua disposição em defendê-los. Essa é a lição. Ela quer que você queira o que faz, que proteja o que ama. Ela lhe confiou um conhecimento íntimo de si mesma para que você pudesse se erguer. Sua mão pode ter o poder da vida e da morte, mas ela quer que você se levante, que nós nos levantemos, tenha fé nela. A maneira como Kaiji falou despertou algo em Freijin. Assim como quando Kaiji mencionou que a senhora conhecia a dor delas, você abandonou as estrelas, não é mesmo? Qualquer observador estelar teria dito para termos fé nas estrelas ou falado em aceitar nosso destino e nosso lugar. Você é um apóstata, não é, Kaiji? Kaiji cerrou os dentes. E se eu for? E se eu não estiver exagerando ao chamá-la de deusa? O que as estrelas fizeram por nós para que eu tivesse fé nelas? O que elas fizeram por você? Pegou sua filha e a deixou esfregar o chão de alguém? Ela tinha um hematoma quando foi trazida para cá. Alguém bateu nela. O que as estrelas fizeram? Kaiji sibilou as palavras como um gato raivoso. Nas cozinhas desta propriedade, só há comestrãs que Nossa Senhora salvou. Você conhece as regras dela. Onde estão os supervisores que você gerencia? Kaiji não exclamou nada, mas sibilou em tom de exigência. Freijin curvou a cabeça em humildade. Ela não precisa deles, eles confiam nela. E sim, eu também confio nela. Com razão, Kaiji se levantou e se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. Foda-se as estrelas e seus destinos. Minha deusa provou a nós 2 que o destino é uma mentira usada para manter os derrotados quebrados. Kaiji rangeu os dentes enquanto memória após memória da queda de seu mundo passava, memórias não muito diferentes daquelas do regente à sua frente, disso ela tinha certeza. Ela reagiu e se tornou minha deusa. Eu a ajudarei a ascender cada vez mais alto, e você fará o mesmo. O sucesso dela é o futuro brilhante que você almeja. Para si e para seus filhos, não há outro caminho para nós. Se vocês fossem embora amanhã, o que vocês, Lena, Strain e Viema fariam? Sem dinheiro, nem mesmo as roupas que pertencem à sua senhora. Nosso povo é mesquinho, exceto pelos especialistas cujos preços Nossa Senhora aumentou. Então ninguém quer pagar por mão de obra. Vocês se venderão como coleiras novamente em um mês, só por comida. A avaliação direta de Kaiji foi recebida com humildade. A cabeça de Freijin não poderia estar mais baixa. Perdoe minha. Ela estava prestes a dizer deslealdade implícita quando, para sua surpresa, Kaiji terminou de falar. Blasfêmia, sim, eu me importo.
A voz de Kaiji, a princípio fria, tornou-se mais suave. Eu já lutei como você agora, com medo dela, mas agora respeito sua diligência, seu trabalho duro, seu senso de justiça, sua misericórdia. Você sabe como é agora, eu a amo. Beijo com orgulho suas cicatrizes ou seus pés, e me entrego de corpo e alma a seu serviço. Ela é minha deusa. E assim será para você também. Freijin piscou diante da afirmação da elfa-demônio. Essa é uma afirmação ousada. Posso prometer minha lealdade pelo que ela fez, meu respeito por essas qualidades, mas amá-la? Kaiji assentiu enfaticamente. Eu já fui uma dama no alto, uma das mulheres mais poderosas das grandes cidades, uma professora de príncipes. Eu tinha mais poder e liberdade do que você jamais teve, mais do que quase qualquer um, exceto os príncipes das grandes cidades. Ofereça-me isso de novo, ou ofereça-me um lugar aos pés dela, e eu trancarei isso em mim. Kaiji falou com convicção e puxou o colar de bronze em seu pescoço. Quando você reconhecer, como eu reconheci, o quão longe ela irá, o quão longe ela pretende nos levar, você se ajoelhará, a chamará de deusa, e falará sério. Foi difícil para Freijin entender o que Kaiji queria dizer, e naquele momento, ela tinha outras preocupações, então mudou de assunto. Bem, independentemente do futuro, agora eu preciso de dinheiro. Devemos ter especialistas e suprimentos suficientes encomendados para lidar com algumas construções. Só consigo ver um problema pela frente. O que pode ser isso? Kaiji perguntou enquanto se sentava formalmente novamente. Comida. A senhora está basicamente comprando uma cidade de escravos. Alimentar todo mundo vai ser difícil, disse Freijin, infeliz, como se quisesse enfatizar seu ponto. Seu estômago roncou levemente, trazendo um sorriso de perdão ao rosto de Kaiji. Pulamos a pausa para comer, não é? Perguntou Kaiji, confusa. Freijin corou. O tom rosado iluminou seu rosto. Desculpe, não, bem, não totalmente, mas não foi grande coisa, eu estava com pressa, entende? Kaiji dispensou a comida com um gesto. Pegue algo na cozinha antes de ir. Coma no caminho para repor as energias. Ela piscou para a mulher e gesticulou para que a comissária se aproximasse da mesa. Freijin se aproximou, curiosa, e se inclinou para olhar para onde Kaiji apontava. A elfa-demônio abriu uma gaveta e lá estava, uma pequena cesta de pães e algumas fatias de carne embrulhadas. Todos nós precisamos comer, e, nesse sentido, quando entendi parte das intenções da minha deusa, com a orientação dela, comprei contratos futuros. Comprei enormes quantidades de grãos de outras grandes cidades e de algumas das menores. Quando a colheita chegar, os grãos, o arroz e inúmeras cabeças de gado virão com elas. Algumas cidades sofrerão muito com isso. A herança demoníaca de Kaiji se manifestou diante dos olhos de Freijin naquele momento, quando o sorriso da elfa-demônio se tornou selvagem, até cruel. Seus dedos se curvaram sob as palmas quando voltaram para a escrivaninha depois que a gaveta fechou. Veja bem, nem toda cidade impõe restrições à quantidade de mercadorias que os mercadores podem vender, por que imporiam? A chuva, sendo que é, e os rios, e tudo mais. Bem, a fome não é comum. Quando chegar a hora, Comestran se banqueteará nos colarinhos da nossa deusa, e as cidades livres que nos derrubaram a todos rastejarão sobre suas barrigas para beijar seus pés e chamá-la de senhora, contanto que ela alimente seus filhos. Você tem um lado vingativo, não é? Freijin perguntou com um olhar cauteloso que a fez recuar um passo. Sempre perdoei. Posso ter perdoado o príncipe Rajin, que pelo menos tentou impedir as coisas, mas as cidades menores aliadas que nos abandonaram ou mudaram de lado. Ou as outras 5 cidades. Não, nunca, Kaiji disse com os dentes cerrados. Quantas mulheres da nossa cidade você comprou? Estavam grávidas quando as comprou? Muitas, reconheceu Freijin. Você não precisa me explicar, eu sei que tive sorte, mas a patroa pretende causar fome? Para criar segurança, eles não podem marchar de barriga vazia, isso lhe dá tempo, tempo para construir nossa cidade, tempo para construir nossas defesas. Comestra se erguerá novamente. Freijin, você mesmo a ouviu na grande assembleia. A voz de Kaiji tornou-se faminta, voraz, seus punhos cerrados com tanta força que seus braços tremiam. Estamos recuperando tudo, e daí se 1000 pessoas morrem de fome em Kaizen? Que saibam da fome de Comestra antes que nossas muralhas caiam enquanto festejam lá fora.
Que venham e nos vendam de volta nosso povo por um pedaço de pão ou um pernil de carne de cachorro. Eles podem comprar de outro lugar, mas será caro. E nem todos os príncipes são sábios. O próximo ano trará um caos glorioso. Basta dizer que comida não é um problema. Para nós, Kaiji deu uma risada selvagem e brutal, e então rabiscou um bilhete. Faça uma compra maior hoje e envie suprimentos para a construção para as aldeias. Prisceles e eu faremos um tour pelas terras da nossa deusa. Então você ficará no comando pelos próximos dias enquanto estivermos fora, mas comunique tudo à Lady Solution só por precaução, certo? Freijin pegou o bilhete assim que Kaiji o selou. Era uma autorização para saques regulares do Banco de Pazem, juntamente com um intervalo de datas, certo? Voz da senhora, disse Freijin sem tirar os olhos do documento. Vou começar a construção nos lugares mais próximos antes de você voltar, então volte pelo mesmo caminho que saiu. Você trabalha rápido, disse Kaiji com um olhar sincero e respeitoso em seu rosto agora tranquilo. Sempre fiz isso, disse Freijin, então piscou, virou-se e saiu da sala. O homem-panda olhou para o documento cheio de palavras suplicantes e depois para a elfa insultuosa que o entregou a ele, olhou para o documento novamente, depois para ela. A submissão do príncipe e o desprezo dela eram tão conflitantes que ele mal conseguia processar sua sensação de consternação. Você carrega a submissão em suas mãos e o desprezo em seus lábios. Você carrega um tributo a ser consumido por nosso imperador e seus filhos, mas ameaça a vida de seus guardas. O príncipe enviou alguém louco até nós? Nua riu. De jeito nenhum, é que não importa, porque eu não sou de Pazem. Como eu disse, venho de um império muito a oeste de vocês, além da fronteira de Devor. Sou uma mercenária contratada para esta tarefa, e mercenários só precisam respeitar aqueles que os pagam. Se querem respeito, me deem ouro, caso contrário. Nua bateu com a faca, ou vocês me deixam fazer o meu trabalho, ou brigaremos por causa disso. Vocês não são deuses, são apenas guardas, e neste momento, guardas, vocês estão atrasando a entrega de tributos ao seu imperador. Quanto tempo acham que vão durar se ele descobrir que vocês nos assaltaram? O homem-panda ouviu cada palavra, a indignação surgiu, mas quando a ira do deus imperador foi trazida à tona, a notícia do atraso na entrega do tributo, Nua tinha certeza de que, se pudesse soar, o faria naquele momento. Talvez você possa entregá-la sem mim. Talvez ela morra no caminho quando um dos seus outros idiotas ficar com muita fome. Talvez aconteça um acidente. Talvez ele esteja irritado porque você comeu metade da refeição dele porque ele queria comer a escolta também? Nua deu uma risada sinistra e o encarou fixamente com seus olhos dourados e brilhantes. Talvez ele te culpe por tudo isso. Se você realmente quer cometer suicídio, há maneiras de fazer isso sem precisar andar tanto. Extremamente confiante para um ensopado ambulante, o homem-panda reclamou, sua cabeça já se enchendo de possibilidades terríveis se algo desse errado ao longo do caminho. Nua deu de ombros. Escoltas são comidas às vezes, mas não aqui. Acha que sou burra? Estamos vestidas para visitar o seu imperador. Passamos sob o jugo. Você pode ficar o dia todo falando besteira, mas nós dois sabemos como isso funciona. Se eu tiver que morrer, não será aqui. Se você tentar mudar isso, bem, proteger minha protegida da estupidez faz parte do meu trabalho. Nua não desviou o olhar. E seu conhecimento evidente de como as coisas funcionavam fez o comandante Homem-Panda desabar subitamente. Você não é divertida, o comandante Homem-Panda finalmente murmurou. Siga a estrada, você chegará ao próximo ponto de referência, eles estarão esperando por você ao pôr do sol do terceiro dia. Não os faça procurar por você. Ele se virou para um dos outros homens-urso. Acenda a fogueira de sinalização. Nua ficou perplexa com tudo aquilo até a menção do sinal de fogo. Então eles têm um sistema não mágico de comunicação de longo alcance. Pelo menos para mensagens simples, ela silenciosamente internalizou a informação. Nua virou o cavalo para longe do Homem-Fera e seguiu o caminho ao redor do prédio, mantendo-se na estrada. Deixando os guardas para trás, ela olhou por cima do ombro. No topo do prédio, a fumaça subia alto no céu. Quando já estavam bem avançados na estrada, Sobela finalmente falou, embora ainda se agarrasse o mais forte que podia à sua acompanhante. Sua voz, pelo menos, não demonstrava medo, apenas alívio. Como você sabia?
Como sabia que eles não iriam te comer depois que você os insultou daquele jeito? Nua sorriu docemente, embora não olhasse para trás para revelar o sorriso, que transparecia em suas palavras, porque, sob ela, eles são, no fundo, covardes, não todos, certamente, mas o medo que sentem do imperador é a base de sua lealdade, acreditam que ele é divino de alguma forma, temem sua ira e, portanto, temem o fracasso que pode trazê-la sobre eles. Se você morrer no caminho comigo, a culpa é minha, não deles. Se você morreu no caminho com eles, a culpa é deles, quando o medo é a única base para a lealdade. Aprender com os erros é secundário a escondê-los, eles não crescem. Sobela pensou nisso, mas príncipes temidos têm cidades seguras. Talvez, mas o medo é apenas uma ferramenta. Meus escravos têm medo de mim porque posso roubar a vida deles com um toque, porque sou um elemento desconhecido, porque eles presenciaram minha retribuição brutal, mas também trabalhei para conquistar a lealdade deles. Você estava na corte quando Kaiji me visitou, o que ela disse de mim? Sobela pensou um pouco e assentiu lentamente, entendo, sim, ela trabalha duro para você, pelos próprios motivos dela. Certo, obediência voluntária vence a obediência forçada. Quando o medo é sua única ferramenta, o que você pode fazer quando essa ferramenta quebra? Perguntou Nua formalmente, deixando Sobela em silêncio por um tempo até que ela se voltou para outra pergunta. Você fala como se isso fosse uma lição de escola sendo recitada? Sobela fez a pergunta sem jeito. Isso é mesmo uma pergunta? Perguntou Nua, rindo baixinho e balançando a cabeça. Deixa pra lá, sim, era. A retórica fazia parte do meu treinamento como sacerdotisa no império em que eu morava. Aprendemos a pensar no porquê e no como tanto quanto no que. Perguntas como essa eram rotineiras. A vontade do meu mestre divino era que aqueles que fossem chamados para o serviço mais elevado fossem bem educados. Aprendi a usar o medo, mas também a conquistar corações, a ser diplomática, a negociar, mas também a saber quando e como lutar. Usei o terror no início com meus escravos, depois os conquistei dando-lhes minha lealdade em primeiro lugar, um gesto da minha justiça. Nua baixou a cabeça enquanto a vergonha a invadia, lembrando-se da trêmula Priceles implorando para não ser ferida no dia em que se conheceram. A sensação desapareceu quase imediatamente e sua cabeça se ergueu novamente ao se lembrar de sua Kaiji. Não estou errada, é assim que as coisas são, faço o que devo, até poder fazer o que quero, ela disse a si mesma, enquanto nos recessos silenciosos de sua mente uma vozinha lhe dizia: você não pode deixá-los ir, eles estão melhor com você. Ela mal ouviu a voz interior e voltou a mente para outros assuntos. O que vamos enfrentar agora? Perguntou, distraindo-se de pensamentos desagradáveis. O mercado. Sobela choramingou e encostou a testa na nuca de Nua. Eu nunca poderei, minha morte já é ruim o suficiente, mas nunca poderei compensar o fato de termos feito você passar por isso, e isso é quase tão ruim. É só um mercado, Nua deu de ombros. Não é. É amplamente aceito que o medo dá sabor à carne, então eles querem que eu me sinta o mais assustada possível. E você também, quando chegarmos lá, passaremos, se as histórias forem verdadeiras, pelo açougue. Sobela respondeu sombriamente que seus braços agarrados não eram especialmente fortes, e ainda assim era toda a força que ela tinha, disso Nua tinha certeza. Entendo, deixa eu adivinhar, eles vão fazer um banquete para celebrar a nossa chegada? Nua fez a pergunta com veneno na língua, e Sobela sussurrou um baixinho. Sim, cada uma das paradas me forçará a experimentar uma sensação do meu destino, até chegarmos à capital. Esta será cheiro, se eu tentar fugir, é seu trabalho me impedir, não importa o que tenha que fazer. Estou sob seus cuidados, como escolta, como prisioneira e como companheira. Se minha coragem falhar, a sua não pode falhar, Sobela explicou. Aconteceu? Nua perguntou passivamente. Sim, houve tributos que tentaram fugir, as escoltas os derrubam e os arrastam de volta. Tentarei não fazer isso, mas sou apenas uma elfa demoníaca comum, já estou apavorada, não sei o quanto consigo suportar. Nua sentiu o tremor começar nela, e decidiu mudar de assunto. Diga-me uma coisa, como foi que Rajen acabou te libertando? Perguntou Nua, e ela já podia sentir o coração acelerando e a leve e lenta mudança no humor de Sobela para um estado mais agradável. À frente deles,
As vastas terras abertas e as imponentes montanhas altas se estendiam infinitamente, a grama crescia dos dois lados da estrada de terra. Em todos os aspectos, parecia bastante comum, exceto por uma coisa que Noa não conseguia identificar, embora apreciasse a sensação do sol aquecendo, a sensação de seus cabelos esvoaçando ao vento, e até mesmo a sensação de sua companheira agora relaxado segurando-a por trás. Algo estava errado, algo que ela não conseguiu identificar por 2 dias seguidos. Ela finalmente percebeu isso na manhã do terceiro dia no grande vazio. Sob ela? Perguntou Noa enquanto ajudava a elfa-demônio a montar novamente. Onde estão todos? É isso. Pensou Noa, consternada. Não vimos nenhum viajante de nenhuma raça em 2 dias seguidos. Para um império tão movimentado, seria de se esperar que víssemos pelo menos 1 ou 2, mas nada. É como se estivéssemos sozinhas aqui.